Olá, tudo bem? Me chamo Jana Oliveira e nesse vídeo eu vou falar os maiores erros que eu cometi atuando no marketing digital. Aqui eu elaborei os 7 principais motivos que me fizeram não ter o resultado que eu queria ter e eu espero que através desse relato que eu faça para vocês, passando essa informação, o tempo que vocês consigam ter um resultado expressivo seja muito menor do que a que eu vou ter. Para quem não sabe, já faz muito tempo que eu já não atuava mais no marketing digital, eu estava numa área completamente diferente. E, na verdade, esse último trabalho me motivou a retornar e a fazer coisas que antes eu não tinha a coragem de fazer, como, por exemplo, estar gravando este vídeo agora. E eu tentei resumir tudo em 7 pontos principais para tentar tornar toda essa informação o mais acessível possível, porque muitas vezes a pessoa ela só se foca na questão de ter o produto ou o hack ou a estratégia do momento, mas às vezes são condutas que a gente tem no nosso dia a dia que ajudam, motivam e aceleram o nosso crescimento, seja em qualquer tipo de atividade que a gente vai exercer através das redes sociais, através das formas digitais. E essas dicas que eu vou dar agora, elas compreendem todas elas e não só uma ou outra. A primeira delas, eu diria que é esperar ter resultados rápidos. Eu tava vendo um outro vídeo esses dias sobre uma pessoa que trabalha com questão de produtividade, empreendedorismo. Isso me fez pensar muito também até nos projetos que eu começava e acabava abandonando ou não tinha a paciência necessária para dar continuidade. Tem que ter um tempo mínimo para te poder começar um projeto e ver ele ter ou não resultado. A gente não pode abandonar tudo logo de início, ou quando está recém começando, ou quando dá o primeiro erro. A gente tem que tentar ver, abordar das mais diversas formas, tentar, ou se não deu a estratégia X, tentar a estratégia Y, a Z, ou ver de uma forma diferente, ou ver o que as outras pessoas estão fazendo que tá dando certo, e também tentar testar isso dessa forma. E nessa área, tu vai trabalhar muito com essa questão de ficar testando. O tempo inteiro você vai ter que testar. E sempre vai ter uma forma que no momento vai dar certo e você vai ter que se adaptar e mudar para outra forma. Então, quando você já se habitua a esse sistema de estar sempre testando, avaliando, vendo outras formas, outras possibilidades, isso te dá uma certa resiliência e não abandonar algo a um projeto ou uma ideia logo no início, quando tu comete o primeiro erro ou quando tem o segundo erro. A única coisa certa que tem que erros vão acontecer, que falhas vão ocorrer e que você vai ter que aprender a ter essa resiliência e ficar ajustando o curso, ficar ajustando o que você está fazendo para poder ter o melhor resultado. E voltando ao que foi abordado no vídeo que eu estava vendo, ele falou que o tempo mínimo para te poder ter um resultado definitivo, se vai ou não dar certo, seria até 3 meses ou talvez até mais. Eu diria que dependendo do tipo de projeto que você inicia, talvez seja muito mais que 3 meses para te ver algum resultado. E como esse processo é um processo mais, às vezes pode ser mais lento, é sempre orientado também você focar em uma única rede social no início, para você ter o tempo necessário para poder estudar sobre a rede social, para te poder organizar as publicações, para te também estudar talvez a possibilidade de fazer algum tipo de anúncio pago, para te entender os hábitos das pessoas que utilizam aquela rede social de consumo, o que elas querem, do que elas gostam. Então, sempre escolha uma rede social principal para te iniciar qualquer tipo de projeto que você vai fazer e também muito alinhado com o projeto que você vai fazer, com as necessidades que tem no mercado, com aquelas pessoas que consomem aquele tipo de rede social.
Porque às vezes a necessidade de uma pessoa que vai no Pinterest é diferente da necessidade de uma pessoa que vai no Instagram, por exemplo. Então, sempre tenha isso em mente quando você faz algum tipo de projeto, seja uma consultoria, seja um produto digital, seja algum produto físico, onde vai ter essa demanda que vai conseguir atender o máximo possível, que você consiga ter um resultado rápido, tenha um retorno bom, e onde estejam as pessoas certas para cada tipo de serviço ou de produto. É muito ruim também é você não levar o seu trabalho como um trabalho. No caso, quando se inicia um projeto digital, você tem que ter a constância, você tem que ter a responsabilidade, você tem que ter a disciplina de separar os seus dias, seus horários para fazer determinadas tarefas. E isso tem que ser de forma contínua. Quando você inicia algo e para aquele fluxo, principalmente quando você lida com redes sociais e de uma forma orgânica, você acaba perdendo muito o alcance de uma forma muito rápida. Então, sempre quando você vai planejar em ter algum tipo de projeto, você tem que pensar se ele vai ser de tráfego pago ou de tráfego orgânico. Tráfego pago é quando você dá o seu dinheiro para uma rede social, para ela levar o seu conteúdo, o seu produto às pessoas certas para elas comprarem. No orgânico é você que faz isso sozinha por conta nas redes sociais, divulgando produtos, divulgando serviços, divulgando seu produto ou serviço para as pessoas diretamente, o que vai demandar mais tempo da sua parte e determinados conhecimentos de algumas áreas para poder ter esse fluxo de longa escala e também de crescimento. Então, na hora que você começa um projeto digital, você vai ter que ter em mente todas essas questões e determinar para ti o tempo necessário que você vai ter para executar todas as tarefas que são necessárias para ser feito, quanto você realmente tem desse tempo ou de recursos financeiros para poder começar esses projetos. E lembrando sempre que é um trabalho, como o trabalho vai requerer tempo, vai requerer energia, disposição sempre de nossa parte para fazer isso. Sempre quando a gente se vê numa situação em que não se vê a solução na hora, sempre gera muita ansiedade na pessoa. E nesses momentos de ansiedade a gente acaba cometendo muitos erros, como acabar ficando pulando de pessoa em pessoa, de galho em galho, um desespero, procurando várias formas, tentando contornar essa situação, e muitas vezes isso acaba gerando muito mais prejuízos do que acertos pra gente. Tudo que a gente fizer de alteração, a gente tem que fazer de uma forma muito bem calculada, muito bem estruturada. E, se possível, quando você iniciar um projeto digital, que ela não seja sua única ou a principal fonte de renda inicialmente, porque a maioria deles ainda vai demandar de tempo, de cuidado para poder ter algum retorno financeiro. E retornando ao que eu tinha dito antes, quando a gente começa a fazer o trabalho, e eu já passei muito por isso, tu começa a desenvolver e às vezes tu não vê aquele resultado ou não o resultado aquele conforme o esperado, gera muita ansiedade na pessoa e acaba dando o efeito rebote, que muitos falam também que é o efeito Zenão. O efeito Zenão é quando aquela situação ela fica travada e a gente fica focada, com pensamento e energia focado naquele problema. E quando a gente fica com aquela energia focada no problema, a gente não consegue ver a solução do problema, a gente só vê o problema. Então, quando você começa um empreendimento digital e você lida com ele de uma forma mais como um trabalho, mas tem esse relaxamento na mente de que aquilo não depende totalmente, que você não depende totalmente financeiramente dele no momento, isso te dá um descanso mental melhor para te poder até resolver de uma forma muito mais fácil e simplificada os problemas que você encontra no dia a dia no seu trabalho digital.
Porque quando você depende só daquilo e fica entra naquele modo de desespero, de ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, o que tá dando errado? E muitas vezes você não consegue enxergar a solução, e a solução pode estar na sua frente. Tem muitos grandes players no mercado que eles se utilizam principalmente de uma vida muito cheia de riqueza, de luxo, e realmente atrai muitas pessoas que querem estar em ressonância com esse tipo de energia. Quem não quer morar num casarão, ter carro importado, viajar para vários lugares do mundo? Mas só que muitas vezes, para vender esse tipo de vida, de ideia, eles vão passar uma ideia pra gente que aquilo é muito simples, muito fácil, que é no estalar de dedos que você vai ter o mesmo resultado que eles. E, na verdade, essas pessoas que chegaram nesse ponto, eles são as exceções. A regra é tudo se ganhar de uma forma de passo a passo, numa caminhada, numa jornada. Eles vendem a ideia como se tudo fosse mágico. E isso é proposital, porque se eles falarem que vai ser um processo que pode demorar, que pode dar errado, mas que você tem que continuar, que você tem que ser resiliente, que você tem que ser disciplinado. Se eles não falassem que era só copiar e colar, ou eu deixo tudo pronto para que eu deixo toda a estrutura pronta, você só tem que vender. Se eles não falassem coisas tão fáceis, tão acessíveis, eles não teriam a riqueza que tem agora, porque eles ganham dinheiro, na verdade, através da venda dos cursos deles. Então, eles têm que passar esse sentimento, essa sensação de que você vai conseguir tudo de uma forma muito fácil, muito rápida, no estalar de dedos, que você vai ganhar tudo enquanto estiver dormindo. Mas na realidade, isso é exceção. Na regra, você vai ter que vai ter que ligar seu celular, vai ter que abrir seu notebook, vai ter que trabalhar, vai ter que estudar. Essa área de marketing digital é uma das áreas que você mais tem que estudar diariamente, porque muita coisa muda todo dia, toda hora, e você tem que estar atualizado no que está acontecendo. E muitas vezes vai exigir coisas de você, talvez, que você não queira fazer ou não se sinta muito confortável, como, por exemplo, tá gravando vídeo. Muitas pessoas não gostam de ficar se expondo dessa forma, ficar conversando na frente de um vídeo. Ou muitas pessoas não vão gostar de ter que ficar abordando várias pessoas durante o dia. E são coisas que têm de ser feitas, muito também alinhado com o tipo de projeto que você quer fazer. Muitas vezes você não vai precisar nem aparecer numa tela para poder ter um resultado e viver até muito confortavelmente trabalhando através da internet. Isso acontece muito. O que vai depender? Vai depender o caminho que você vai seguir, a área que você vai querer atuar. E você pode sim ganhar muito dinheiro sem aparecer, sem gravar vídeo, sem nada disso. Como também ganhar muito dinheiro gravando vídeos. E isso me lembra muito quando eu morava numa outra casa e começou a pandemia. E na esquina, eu morava numa esquina, e na casa da esquina da frente, do meu lado, tinha uma casinha simples de madeira. Ela foi alugada por um casal e eles abriram lá uma floricultura. Uma coisa super simples. O marido teve todo o esmero de fazer toda uma casinha de madeira muito bonita, fez todo o chão de madeira, daí eles colocaram lá meia dúzia de flores, de plantas para vender, e assim começou a jornada deles tendo seu próprio negócio. Hoje, 5 anos mais ou menos passando, eles conseguiram alugar um anexo que fica ao lado da casa, fizeram um galpão para fazer a entrada da floricultura. Por quê? Porque ela cresceu. E por que ela cresceu? Porque todos os dias, chuva, faça sol, final de semana, feriado às vezes, eles estavam lá, eles estavam trabalhando.
estavam confiando no trabalho deles, estavam acreditando que aquilo ia dar certo. E deu certo. E no marketing digital também é a mesma coisa. Você vai ter que acordar todo dia, você vai ter que ir lá, vai ter que fazer, vai ter que gravar vídeo, vai ter que fazer venda, vai ter que fazer reporte, vai ter que fazer muitas coisas todos os dias. E você vai ver aquilo crescer até se tornar algo maior, talvez até maior do que você poderia imaginar inicialmente. Então, seja qual for o desafio que você vai ter nesse momento, você realmente tem que acreditar que aquilo vai ser grande e que você vai crescer. Seja no mundo físico ou no mundo digital mesmo que a gente vive. Então, esses foram os meus maiores desafios. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço que curtam e se inscrevam nesse canal e ativem os sininhos para notificações. Teremos mais conteúdos na próxima semana. Até logo!